quando anunciou o novo calendário, sem medir palavras, o Samir Chaldi falou assim: eu sei que o calendário prejudica os paulistas, mas é uma coisa que precisa acontecer. A discussão campeonato estadual, existência do campeonato estadual, relevância do campeonato estadual, ela existe há algum tempo. Essa morte do campeonato estadual não é exatamente decretada pelos 11 datas que sobraram para os campeonatos estaduais. Mas, no caso do Campeonato Paulista, que tinha contrato em vigor com televisão, usava as 16 datas no final de semana com algum prestígio nas emissoras que têm os direitos por conta de audiência. Ele ficou, agora, engessado aos meios de semana, a um começo de temporada em que vai concorrer com o campeonato estadual e, portanto, na minha opinião, é a morte lenta do único estadual que, pelo menos, tinha um dinheiro envolvido. Na minha opinião, desde sempre, eu sou a favor de campeonato estadual, não do jeito que estava, não do tamanho de que estava. Mas acho muito errado tratar estadual como tudo a mesma coisa. O estadual de São Paulo, que tem, nesse momento, 6 times na Série A. Certo, Piper? Certo. O ano que vem pode ter até mais times na Série A, vai se transformar. Nesse momento, o time paulista que pode cair é o Santos, mas pode ser que não caia. Pode subir. O Novo Horizontino pode subir. Podem subir 2 times paulistas. Então, a gente pode ter um campeonato paulista com 16 times muito mais competitivo do que outros campeonatos estaduais, ainda que os cariocas estejam melhores nas outras competições há algum tempo. Então, é a morte lenta de um estadual que ontem, evidentemente, sabe, Piper, quando você perde a namorada e fala, eu não queria mesmo? O lançamento do Campeonato Paulista foi um pouco assim, olha, igual a Champions League, igual sim, vai começar dia 10 de janeiro, com os clássicos, sendo que os caras não vão ter tido nenhum mês de férias, Piperno. É sem condição, entendeu? É a morte lenta, era melhor não... É melhor fazer só com os times do interior. Era melhor. Então, Marília, o problema é que fazer só com os times do interior vai esbarrar em um problema parecido, porque os times do interior, muitos deles, jogam não só o campeonato brasileiro da Série A, mas também da Série B ou da Série C. Então, você pega, por exemplo, Ferroviária, está na Série B, Botafogo de Ribeirão Preto, está na Série B, Ponte Preta, retornou agora à Série B, Guarani, está na Série C. Então, é, de fato, um ajuste complicadíssimo. Eu não gosto, há muito tempo, acho que os campeonatos estaduais, principalmente nos grandes estados, eles atrapalham, mas eu também acho que, assim, do ponto de vista social, do desemprego do jogador e tal, temas que eu já abordei aqui também em outros programas, eu acho complicado simplesmente passar uma borracha e falar, bom, isso não existe mais. Sem contar que, e essa é também uma realidade que a gente não pode, nesse momento aqui, desprezar, o Campeonato Paulista dá um dinheirinho. Então, tá bom, não vai mexer, não vai abalar as finanças do Palmeiras. Esse ano foram 40 milhões para cada grande. Agora, se tira 40 milhões, por exemplo, do budget do Santos, aí pesa, aí faz muita diferença. Então, também é necessário, acho que, um período de adaptação para resolver esse tipo de coisa. E colocar o campeonato só no meio de semana espremido não vai resolver a vida de rigorosamente ninguém, por mais que a federação seja obrigada a fazer um contorcionismo aí para conseguir criar uma fórmula que caiba nesse calendário. Então, eu continuo achando que, pelo menos em um período de transição, os campeonatos estaduais deveriam acontecer não no primeiro trimestre, mas de setembro para frente. Por quê? De setembro para frente já terá dado tempo para se liquidar algumas competições. Por exemplo, Copa do Brasil pode ser antes e acabar antes. A maioria já não estará mais em Libertadores e Sul-Americana, então esses times também terão um alívio maior. Então, eu acho que aí, no final do ano, haveria uma concorrência de menos eventos. Muito melhor. De qualquer forma, eu também não acho... Eles não pensam, Pipo. Eu também não acho, Marília, que quando a gente olha para o campeonato estadual, todo mundo imagina já o de São Paulo e, eventualmente, São Paulo e Rio, porque o Rio tem 4 times em campeonatos brasileiros. Bom, mas tem mais um monte de estado. Então, não há sentido algum
em terminar o campeonato do Maranhão ou do Mato Grosso do Sul, por exemplo, em março. Não tem nenhum time do Maranhão. Não é a mesma coisa, exatamente. Não Tem tem que nenhum time acabar do tudo até Maranhão. 11 de março. Então, É bizarro. não tem nenhum time do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, de Tocantins, jogando séries A, B e C. Então, na verdade, o estadual é o que praticamente todos os times daqueles estados têm. Então, já que eles não vão jogar mais nada, eventualmente um joguinho ou outro de Copa do Brasil, que vai incluir um ou dois times de cada um desses estados, então aí esse campeonato pode ser mais esticado, a fim, inclusive, de dar emprego, de dar trabalho para toda essa turma. Por isso que eu acho que não dá para tratar da mesma forma, com a mesma fórmula, todos os regionais que são tão diferentes um do outro. Concordo, 100%. Eu vou colocar aqui, para quem não entendeu exatamente como vai funcionar, é assim, são 11 datas que foram separadas para os campeonatos estaduais. Para se defender, como eu falei assim, o New Championship de São Paulo significa que os grandes... Haviam 4 potes, né? 4 potes. Os grandes, os times que estão na Série A, os mais bem classificados no campeonato, e no último pote, os dois últimos do Campeonato Paulista que não caíram e os 2 que subiram, contabilizando 16 times. Os grandes precisam jogar entre si para garantir à emissora que haveremos os 6 clássicos. Então já se sabia que os grandes jogariam entre si na primeira fase, que conta como na nova Champions League, é pontos corridos que não é todo mundo contra todo mundo. Então são 11 datas, nas primeiras 8 datas, você tem times jogando entre si, entre os 16. E aí houve o sorteio, então, no caso do Corinthians, por exemplo, que é o atual campeão, vai jogar com o Santos, Palmeiras e São Paulo, depois vai jogar com Novo Horizontino, Bragantino, Ponte Preta, Velo Clube, esqueci o outro. Então, e os símbolos. Então, é uma acomodação das 11 datas. Depois, uma data para... O que o Paulista tem até agora é uma data para 8, mais uma data de quartas de final, uma data de semifinal e uma única data de final. Levando em consideração que em São Paulo é tudo torcida única, você imagina que beleza que vai ser isso, que emocionante, que alegria. Nem Guarani e Ponte Preta podem jogar nem contra esses times pode ter torcida de São Paulo. Então é um campeonato estéreo, parece um campeonato de time único, torcida única, cidade única, uma bobagem sem tamanho. Eles não conseguem resolver isso, mas eles lançam como se fosse um negócio maravilhoso. E o que acontece é que esse campeonato deve começar no dia 10 de janeiro. Significa que haveria umas 4 datas de campeonato, ou 5, antes do Campeonato Brasileiro começar, no dia 28. Os times vão sair de férias, Piper, no dia 8 de dezembro, em São Paulo. Caso o Palmeiras não seja campeão da Libertadores. Porque aí ele vai estrear no Mundial dia 10, exatamente um mês antes da estreia do Paulista. 8. Aí, vamos supor que o Palmeiras não seja campeão da Libertadores, e agora não estou secando, Pena, só para fazer uma conta absurda. Palmeiras sai de férias, o Corinthians sai de férias. O Corinthians não sai. O Corinthians sai de férias no mínimo dia 15 de dezembro. O Corinthians está na semifinal do campeonato da Copa do Brasil. O Corinthians não tem um mês de férias. Aí o time sai de férias, não tem um mês de férias, vai voltar, sei lá, dia 5 de janeiro. Vai ter 5 dias de treinos, apresentação, sei lá o quê, e começa o campeonato com os clássicos. E o time tem 8 jogos para fazer na primeira fase, o que obriga o time a não descartar jogo nenhum, pois não corre o risco de ser rebaixado, Piper. Então, é feita uma fórmula para proteger o campeonato, mas vai esgaçar os times, porque pelo menos 3 jogos vai ter que ganhar, senão você vai ser rebaixado. Tem 24 pontos, certo? Se você pensar em 33%, você vai ter que fazer uns 9 ou 8 para não ser rebaixado. Você perde os 3 primeiros clássicos, que está de férias, depois o time C. Lembrando que os melhores jogadores do Sub-20 estão disputando nesse período Copa São Paulo de Futebol Júnior. Certo? Então, você imagina pegar o Corinthians. Pegar o Corinthians, que vai jogar pelo menos até o dia 15 de dezembro. Vamos imaginar que no dia 16 de dezembro, a direção do Corinthians chega lá e fala: olha, seguinte, Dorival, nós vamos agora optar por um técnico mais barato. Vamos enxugar curso e tal, e obrigado e tal, e tchau. E o Corinthians vai lá e contrata outro técnico. Aí o Fulaninho vai chegar no começo do ano, né? E sem treinar, sem nada,
ele vai encarar 3 clássicos. Aí vamos imaginar aquele empate 2 e perca 1. Puxa vida! Crise no timão. Crise no mas timão. Piperno. Ué, o cara não vai ter jogador. O cara não vai Pior ter não é isso, Piperno. É que em 3 jogos não faz isso, aí é crise às vésperas da estreia no Campeonato Brasileiro. Isso. Não é crise no estadual, é crise na temporada. Então, aí, pronto. Tudo que você imaginou naquele planejamento enxuto de férias, porque esse período de férias foi bastante reduzido, já não vai valer de mais nada. Quer dizer, já começa o Campeonato Brasileiro, aí estreia contra, sei lá, o Flamengo. Perde. Nossa, mas tá tudo errado, esse técnico é burro, ele é muito cru, ele tá muito verde para dirigir o Corinthians. Não. É assim que as coisas funcionam. Bom, eu acho assim que foi uma solução que só preservou esse verniz de que o Campeonato Paulista vai ser legal. Acho que os clubes vão ter muita dificuldade. Estou antecipando aqui, em novembro, um dia depois do lançamento dessa coisa aí, que na segunda rodada vai estar lá o Abel dizendo porque o calendário, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Eu quero ver, ontem saiu todo mundo dizendo o quê do Conselho Técnico? Aprovando. Palmeiras aprovou, quem assinou foi o Anderson, que assinou, porque era aniversário da Leila, teve um jantar, ela não foi, mas teve um Conselho Técnico em que todos assinaram e aprovaram a fórmula do campeonato. Então, eu estou dizendo aqui como jornalista e torcedora. O clube nenhum pode reclamar. Porque sabe o que eles saíram ontem? Ó, Pipo, o que eles fizeram ontem lá. Vou mostrar para você o que eles fizeram ontem. Palminhas. Nossa, que coisa maravilhosa. Conseguimos acomodar o maior estadual do mundo, do planeta, da estratosfera, em 11 datas. Isso porque querem a 12ª. Querem um meio de semana para fazer final em 2 jogos. Porque vai ser ridículo um campeonato estadual, tendo 11 datas, podendo pensar, por exemplo, em fase de grupos, que jogasse só 3 datas, respirando. Aliás, não, é de uma burrice. De verdade, eu não consigo entender. Os caras param e pensam, não, isso que é bom. Isso é bom para a televisão. Preservaram a televisão de falar, não, vai ter os clássicos para você. Mas o que você deveria fazer com os clubes é assim, cada grande manda um grupo. Cada grupo classifica 2. Aí tem quartas de final. Você diminui a data e mantém alguma coisinha, tipo Copa, sei lá, qualquer coisa. Não. Você vai fazer... desse jeito eles vão obrigar os grandes a jogarem. Sim, vai obrigar a jogar. Porque senão pode ser que caia, é verdade. Mas é um campeonato moribundo, Pipo. É uma morte anunciada. Uma coisa que eu não entendi nesse campeonato eu acho assim, eles aplaudem porque, afinal de contas, eles estão vendo, puxa, dane-se o começo do ano, mas acho que vai ser um estorvo menor desde que paguem o nosso dinheirinho. Acho que eles estão pensando... Não vai ser um estorvo menor, só pegar o calendário. Não é um estorvo menor, é um estorvo maior. Mas aí que tá, Marília, por ter 5 datas a menos e tal, enfim. Mas é junto com o brasileiro. As 5 datas a menos ia aliviar. Se tivesse 11 datas, espera, começa o brasileiro. Não, começa junto. Então não alivia Marília, quarta e domingo. Eu acho que eles nem estão pensando muito nessa história de ter um campeonato intercalado com o campeonato brasileiro. Eles estão pensando na grana, ou seja, vai ter lá um dinheirinho, beleza, pega o dinheirinho e vamos empurrando com a barriga. Mas entre as coisas que a gente pode contestar disso tudo, e aí isso eu acho que, para mim, ainda é uma coisa muito inexplicável, é o fato de que por que ter quartas e abrir mão de um jogo da final? O que é mais importante? Você ter 2 jogos de finais ou ter quartas de final? Então, para mim, sabe, isso é uma coisa que convenhamos, né? Com muito respeito, eles não pensam. Eles querem... e a apresentação de verdade foi feita como se fosse a Champions. Na Champions do primeiro ano ficou todo mundo assim, no final das contas melhorou. Melhorou, porque tem esses clássicos maiores na primeira fase, evidentemente, elas ficam 24 depois, tem um playoff antes e tal. Mas, Piperno, de novo, a gente importa coisas que não cabem. Eu gostei muito desse vestido, mas ele é 2 números menor do que eu. Não serve em mim, não adianta esse vestido para mim. Não adianta pensar, não, a Champions é um sucesso, isso vai ser um sucesso. Não vai. E assim, eu entendo, 5 datas a menos refresca.
Não refresca, porque as 5 datas a menos não é num ano normal. Foi feito isso porque o ano que vem tem Copa do Mundo. E no outro ano o Brasil vai sediar a Copa do Mundo feminina. Não é um presente para os clubes. É porque o calendário ano que vem tem 40 dias de Copa do Mundo. Então, na verdade, a constância de jogos vai ser maior, Pipo. Só volta ao normal, se não criarem nada, em 2031. Eu já fiz essa conta aqui. Então, o ano que vem, Copa do Mundo, em 27, a Copa do Mundo Feminina, que também vai obrigar o futebol brasileiro a parar. Que tem que parar, porque tem que parar, a regra da FIFA tem que parar. Exatamente. Quis sediar, vai ter que cumprir o que a FIFA exige. Beleza. É o combinado e não tem sacanagem nem. Porque a FIFA fez uma sacanagem. Eu não gosto de futebol feminino, azar. Começa a assistir tênis. Vai ter que parar. Exatamente. A FIFA exige isso e ponto final. 2028, Copa América. 2029, Mundial de Clubes. 2030, a outra Copa do Mundo. E em 2031, por enquanto, não tem mais nenhum outro grande evento. Calma. Ou seja, falta mais de meia década para chegar até lá. Então assim, as coisas elas são lançadas com um verniz. Eu gostei muito de diminuir para 11 datas, vou fazer aqui uma festa da Champions League, vou importar. Gente, pega o calendário do ano que vem, encaixa o... E outra coisa, tem time no futebol paulista que vai ter que disputar a porcaria da Copa Sul-Sudeste, que foi inventada. O Santos corre esse risco. Exatamente. Nesse momento, o Santos corre esse risco. Então, o Corinthians também, se não melhorar, se não for nem para a Sul-Americana, também vai ter que disputar a Copa Sul-Sudeste. Rapaz, será que o nosso timão corre esse risco, Marília? Olha, Pepe, eu vou te falar. Então, fica parecendo que, não, vai ter 5 datas a menos. Na verdade, essas 5 datas a menos, elas não são um refresco. Porque se você pensar em 40 datas que vão ser paradas o futebol aqui no Brasil, e tem que parar na Copa do Mundo, querendo, não querendo, achando bom, achando legal o Uzbequistão na Copa ou não, nessas 40 datas, daria para fazer mais ou menos na nossa média de 9 a 10 jogos. Se você tira esses 9 a 10 jogos, ou 5 datas de estadual, não deu. Tinha que tirar mais. Para ser a mesma coisa que esse ano, Pipeno. Essas 9 ou 10 datas, só tiraram 5. Ainda tem 4 para pagar. 4 ou 5.